E aí, meu irmão, tudo na paz? Quero trazer para você uma palavra do Senhor. Nosso estudo aqui vai ser em Números, a partir do capítulo 22 e até o 24, e uma participação ali no capítulo 31. Nós falaremos aqui de uma personagem muito interessante, que é o profeta Balaão, um homem de Deus, que ouvia a voz de Deus, que tinha um relacionamento com Deus, mas que tinha algumas motivações erradas, né? Nós vemos aqui praticamente 2 capítulos só falando de Balaão. Proporcionalmente é um espaço grande da palavra. Então isso aqui pode trazer uma chave grande para os dias que vivemos, né? Qual é a história de Balaão? O povo israelita tinha saído do Egito e estava no deserto. E eles tinham vencido 2 reis amorreus, que é o rei Seom e Og. Og é aquele homem, né, imenso, que as escrituras falam da sua cama gigantesca, fazendo apologia ali ao seu tamanho, né? E quando o rei de Moabe, o Balaque, ele ouviu e viu a quantidade de pessoas que vinha nesse povo israelita, e ele ficou com medo. E ele mandou chamar Balaão, que era um profeta de Deus. E veja só o que eles falam. Ele manda alguns oficiais até Balaão e ele manda a seguinte mensagem, né? Para que ele viesse amaldiçoar Israel, porque esse povo era numeroso e estava se levantando contra o seu reinado. E o que os mensageiros de Moabe fizeram? Partiram, isso aqui no capítulo 7, no capítulo 22, versículo 7, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Veja aqui, meu irmão, eles já estavam levando o recurso, já estavam levando o pagamento. Por quê? Porque provavelmente era recorrente que Balaão cobrava para falar com Deus, para amaldiçoar ou abençoar. Veja que é uma chave, né? Um profeta de Deus que falava com Deus, mas que cobrava. Motivação errada, né? E quando esses visitantes, esses oficiais enviados por Balaque chegaram até Balaão, ele falou: durma comigo, vou consultar o Senhor. Dependendo do que ele falar, eu vou com vocês ou não. Porque, afinal de contas, ele sabia que ele não poderia fazer nada contra a vontade do Senhor, né? E Deus falou assim, nessa primeira visita: não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Veja, mesmo que ele quisesse amaldiçoar por conta dos ganhos que ele teria, Deus falou: você não pode, porque esse povo é abençoado. Eles retornaram para Balaque, e Balaque enviou pela uma segunda vez oficiais com maior grau de hierarquia dentro do reino e com valor maior. Veja só aqui, veja aqui no versículo 16, eles foram até Balaão e lhe transmitiram a seguinte mensagem, na segunda visita, tá? É isto que diz Balaque, filho de Zippor: por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. E olha só o que Balaão responde: mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor meu Deus. Fiquem, porém, mais essa noite, e verei se o Senhor tem algo a me dizer. Veja só, mesmo Deus já dizendo para ele: não, esse povo é abençoado, ele insiste, e naquela noite Deus fala: uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, contudo faça apenas o que eu mandar. Olha só uma chave, como que Deus estava mandando ele ir, mesmo ele sabendo que eles queriam que o amaldiçoasse. Ele queria dar uma mensagem para esse povo ímpio, de que ninguém amaldiçoou, que ele abençoa. E a gente vê aqui aquele trecho da jumenta, né? Do burrinho de Balaão, no qual ele espanca ele 3 vezes por ter travado no meio do caminho. E interessante que esse é um trecho onde a jumenta fala com Balaão, né? Se eu tivesse uma espada eu mataria, Balaão fala para ela. E ela responde: mas eu sou a jumenta que você montou a vida toda. Alguma vez eu fiz algo parecido de empacar no caminho? E aí então o anjo do Senhor, abre os olhos de Balaão. Veja só o que é dito aqui: então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Veja que esse o anjo do Senhor, ele é descrito em outras passagens. Uma passagem que vem muito à minha cabeça é a própria sarça ardente, quando Moisés estava no deserto cuidando das cabras, e ele vê o arbusto ali pegando fogo sem ser consumido, e ele olha e vê o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aqui é Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus por ele. Mas veja que interessante. Aqui ele também fala o anjo do Senhor. Então o próprio Jesus apareceu para esse cara. Olha que coisa incrível. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada.
né? E ele falou aqui, ó, não percebi que estava no caminho, impedindo minha passagem. Se te opões à minha viagem, voltarei para casa. Mas aí o anjo disse, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Você vê que esse impedir a sua passagem, porque você vai por um caminho que me desagrada, é muito mais do que um caminho físico, no qual era o caminho para o reino de Moabe, era um caminho específico, mas ele fala aqui os caminhos do quê? Os caminhos de Balaão, os caminhos espirituais. Por que ele estava insistindo com o que Deus já tinha dito que não era para fazer? Por que ele cobrava para estar consultando a Deus? E eles seguiram a viagem, e aí que eles chegando em Moabe, o Balaque vem até ele, e o recebe e fala, por que você não veio antes? Eu falei que te daria fortunas. E aí Balaão fala, não, mas eu falarei apenas aquilo que Deus me mandar falar. Então eles dormiram, no outro dia foram até um monte, e Balaão pediu para que Balaque o quê? Montasse 7 altares. E nesses altares sacrificasse 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque seguiu as instruções de Balaão. E aí ele disse, né, Balaão, fique aqui que eu vou consultar ao Senhor. E é interessante que aqui Deus manda abençoar Israel, né? E aí quando ele chega e traz a mensagem para Balaque, ele fala, mas você abençoa aquele que eu te peço para amaldiçoar. E ele fala assim, mas como posso amaldiçoar aqueles que Deus não amaldiçoou? E então, aqueles que Deus não condenou, do alto dos rochedos eu os vejo, dos montes eu os observo. Vejo um povo que vive só, separado das outras nações. Quem pode contar os descendentes de Jacó, tão numerosos quanto o pó? Quem pode contar ao menos 1/4 de Israel? E Balaão respondeu, como eu poderia transmitir algo diferente daquilo que o Senhor pôs em minha boca? Então Balaque, ele fica insistindo. E por 3 vezes eles fazem o quê? Vão até um monte onde dava para ver o povo de Israel, monta 7 altares, faz o sacrifício das novilhas e dos carneiros, e todas as mensagens de Deus falam, não, você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoo. E na 3ª vez, olha só como que vem a palavra de Deus na boca de Balaão. Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Veja, meu irmão, mesmo que homens de Deus, que se dizem de Deus, que estão com condutas erradas, o amaldiçoe, o critique, o persiga. Se você é abençoado por Deus, não se preocupe, nada o amaldiçoará, nada o desviará. O Senhor jamais desviará da sua vida os propósitos que ele tem. Veja, de um povo que segue os seus caminhos. Então, Balaque se irritou muito e mandou Balaão embora. E no capítulo 25 a gente vê que Moabe corrompe Israel. Mas, poxa, eles não puderam, Balaão não pôde amaldiçoar Israel. E na sequência, qual que é a nova estratégia do rei? Enquanto estavam ocupados em Sitim, homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses. E o povo participou da festa e adorou deuses moabitas. E fizeram culto a Baal, que foi um deus no qual o Senhor sempre acabou trazendo justiça contra Israel por adorar, né, pela adoração a outros deuses. E Baal sempre está nesse jogo, né? No capítulo 31, novamente, vemos falar de Balaão, né? Quando Israel ele conquista Midian, eles matam 5 reis midianitas e também mataram a espada Balaão, filho de Beor. E nesse contexto, eles deixaram vivos algumas mulheres e crianças, e Moisés ele se ira contra os seus líderes do exército. E ele fala, por que deixaram vivas todas as mulheres? Perguntou ele. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram com os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor, Baal-Peor, aquela adoração a Baal ali do capítulo 25. Né? Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Veja, meu irmão, a chave. Balaão não pôde amaldiçoar o povo israelita. Mas o que ele fez? Ele deu um conselho ao rei. Como você tira esse povo da graça do Senhor? É só fazer eles pecarem. Porque eu conheço os atributos de Deus. E se esse povo pecar contra Deus, se eles adorarem outro Deus, Deus tira a bênção. E aí você pode amaldiçoá-los. Veja, meu irmão, quando o inimigo vem e se levanta contra a nossa vida, muitas vezes ele bate de frente com uma promessa, com uma bênção do Senhor na sua vida. Quando você é chamado para trazer o reino para a terra,
para trazer o céu na terra. E não só para ir para o céu. Eis que você tem uma bênção, que você tem uma aliança com o Senhor. Quando o inimigo não pode atingir essa aliança, não pode te amaldiçoar, e ele não pode amaldiçoar aquilo que Deus o amaldiçoou, ele levanta alguns para que te faça corromper os mandamentos do Senhor, que te faça pecar contra o Senhor, quebrar a aliança, e aí ele pode te tocar. Você ouve muito, né, nos termos evangélicos dizer que abriu uma brecha, né? Você abriu uma brecha. Na verdade, você está realmente num momento em que você se corrompeu com as prostitutas. Caiu na armadilha que Balaão, o profeta que ouve a voz de Deus, mas que é corrompido pelo dinheiro, pelo ganho, pela venda, pela mercadoria do evangelho, pela negociação da unção e do dom do Senhor, a gente cai muitas vezes nessas armadilhas e deixamos de seguir as ordenanças e os mandamentos do Senhor, corrompendo, perdendo a santidade. E todo aquele que perde a santidade, ele perde a bênção, perde as diretrizes que o Senhor deu para a sua vida. Automaticamente, ele abre a brecha. E veja que isso é muito, muito forte. Em Hebreus 12, 14, ele fala aqui: procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, que possamos entender as estratégias do inimigo. Ele não faz nada novo. É a mesma tática. A mesma tática. E nós precisamos estar atentos para que as tentações enviadas pelos conselhos dos ímpios, do profeta ímpio, daquele homem que ouve o Senhor, que fala a palavra que vem do Senhor, mas que o seu coração está corrompido, que suas motivações estão desalinhadas dos propósitos do Senhor. Porque o que eu creio fielmente é que todos os dons, tudo que o Senhor nos fornece como bênção, como unção, é justamente para cumprir os propósitos dos seus planos. E qual que é o plano do Senhor? Ide e pregai o Evangelho. Seja testemunha. Seja a Bíblia que os outros leem. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento e por essa palavra, que toque o coração dos nossos irmãos. Meu querido, que Deus te abençoe e que lembremos, como diz o pessoal lá do Jesus Cop, né? Sejamos uma cópia do Senhor, porque esse é o chamado para que a nossa vida de cristão, mesmo em meio às dificuldades, em meio às falhas, que nós nunca quebremos a aliança com o Senhor. Este livro é sobre Jesus, e Jesus salva. Jesus morreu na cruz e libertou-nos do pecado original, para que nós, com o apoio do Espírito Santo, vivêssemos a santidade, separados para Deus e para o cumprimento dos seus propósitos. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.